programa Mais Show. Hoje nós preparamos outro como tema obesidade. Portanto, a nota próximo do Dia Mundial da Alimentação, que também vai ser um programa que nós tita trazer ali, mas hoje especificamente nós queremos perceber esse fenómeno que é obesidade. E para falar-nos sobre esse assunto, nós temos o Dr. Diogo Afonso, portanto, que é clínico geral, para explicar-nos essa questão da obesidade. Não que ele seja novo, acho que não tem mais ou menos uma ideia, pessoas que lá na casa têm mais ou menos uma ideia do que é que não tive bem falar, mas certamente tem, né, particularidades que é importante pessoas conhecerem. Obrigada, Dr. Diogo, pela participação. Obrigado a mim pelo convite. E sim, a obesidade é uma coisa que nós todos não fala. Talvez não tem tendência a puxar para nós. Não tem sempre um problema de outros países, que é muito comum ali. Talvez tem aquele pensamento, não, que é uma coisa de país desenvolvido, é uma coisa de Cabo Verde, para ali nunca está comendo porcaria, né, entre aspas. E talvez pessoas que estão hoje é aquele um problema de saúde pública que também está muito próximo de nós. É muito fácil horas que nunca te valoriza uma coisa como existente, nunca te toma os devidos cuidados e o problema está aumenta. Obesidade realmente é uma coisa que é aconselho. Ali não tem dois conceitos interessantes para trás, que é sobrepeso, que é a pessoa que está com mais peso que aquele que deve tinha, idealmente, né, não está de peso para a altura da pessoa. E não tem uma obesidade que é quando aquele peso para essa altura já ultrapassa aquele limite aceitável e já começa a ser considerado uma doença mesmo. Obesidade é uma doença. Nós não tem que mentalizar aquela. Tipo, não está pensando, não, o peso é só um pouquinho de peso a mais, está cheinho. Não, mas tem diferença entre estar com um pouquinho de peso a mais e uma situação que já traz consequências para a saúde daquela pessoa e já é uma doença. Inclusive, a obesidade, se bem ali para falar mediquês, não também um distúrbio metabólico, não. O que é lá? Não também simplifica coisas para gente que está na casa. Claro. A obesidade é que só aquela questão de ganhar mais peso. A hora que nós ganha mais peso, nós não temos tudo, nos órgãos, tudo nos sistemas também sofre o que é lá. Não tem coração que também tem que fazer muito mais força que aquele que era esperado. Nós também tem nos ossos, nas articulações que também que aguentam carga muito mais cheio que aquele que eles devem aguentar. Não tem também questões hormonais, porque aquele que está acumulando, que estará no aquele peso é aquele gordura em excesso, né? Claro. Então, aquele gordura em excesso, também gordura é como, produz uma substância que é como mensageiro para o cérebro. Então, que as mensagens normal que deve estar funcionando, que não está falando de hormonas, tudo aquele ciclo é alterado. Então, não tem pessoas que têm outras consequências que também de aquele desbalanço que é causado para gorduras de obesidade, exatamente, e que também tem um outro tipo de consequências. Nomeadamente, não tem, por exemplo, uma mulher que tem dificuldade em engravidar e que durante o seu tempo que tem tempo, para quem se engravida, quem tem filho, que se consegue, e quando a solução era tão fácil como perder uns 5 quilos. Às vezes é pequenas coisas, pronto, tem um teu pano para não conversar ali, mas é pequenas coisas que nunca te consigo associar logo diretamente àquele excesso de peso. Pronto, a título de curiosidade, normalmente sempre que uma pessoa está bem para ser avaliada por um nutricionista, por um médico, mesmo para colegas de enfermagem também, normalmente não está costuma ter aqueles dados antropométricos de pessoa. Pois é que é esse palavrão que você está falando. Não está mide, não está hoje a peso de pessoa, altura de pessoa, não está hoje também circunferência de barriga de aquela pessoa, para modo que só ganha peso a mais ou gordura a mais. Que o local que aquela gordura está também tem sua relevância. Exatamente. Nós não somos homem tem tendência a ganhar aquela barriguinha, normalmente não está falando barriguinha de cerveja, enquanto que a mulher tem mais tendência a ganhar gordura na anca. Mas aquela gordura mais concentrada na zona abdominal é pior. Eu não sei, é cientificamente sabido, mas ele está mais associado a risco cardiovascular, por exemplo. Então, uma pessoa, para além de aquele ganho de peso, não onde que aquela gordura está mais concentrada, também refletiu sobre o que também ser saúde das pessoas. Exatamente. E consequências daquele ganho de peso.
Claro que se bem alguém fala assim, não, a mim está no ginásio, não quer ganhar músculo, meu objetivo é ganhar 100 quilos, então você bem fala, meu obeso, a mim tem bem fazer aquele cálculo na nutricionista, na médico, na enfermeiro, ainda mais do que 26, não está sobrepeso. Não, ainda 30 e tal. Não, está sobrepeso. Pô, realmente eu tenho um peso a mais, mas aquele peso a mais que eu tenho é massa magra. É Exato. músculo que está lá. Nós lidamos de obesidade, nós estamos falando de pessoas que têm excesso de gordura. Então, realmente, nas raras situações, aquele cálculo que também ser um cálculo tão exato, porque tem pessoas que têm mais massa magra. Mas, naquelas situações lá, tem outras maneiras que não pode usar para avaliar, nomeadamente que ele prega cutânea, tem outras formas, mas visivelmente não está conseguindo hoje se uma pessoa é musculado ou se é gordura. É o gordura que Exatamente. está lá. Exatamente. Mas ali na Cabo Verde, maneira que não está. Quer dizer, no mundo, de uma forma geral, isto é um fenómeno. Não é? Que ele é um fenómeno que é igual a um problema, porque nem todo fenómeno é um problema, mas aquele ele é um problema, certo? É um problema. Então, a nível mundial, maneira que não está, e especificamente na nosso Cabo Verde, em termos epidemiológicos. Então, a obesidade ele é considerado uma epidemia silenciosa. Ele realmente é um problema de saúde pública nos países. Normalmente não está associado a países desenvolvidos, mas engraçado é que, pronto, a nível global, cerca de 1,3 bilhões de pessoas já têm obesidade todo ano e, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é a segunda causa de morte evitável nas estatísticas. Nós não temos uma realidade epidemiológica um pouco diferente, nós é que os Estados Unidos, não temos população diferente, hábitos diferentes, mas a obesidade também é um problema ali. No inquérito de doenças não transmissíveis, naquele segundo que foi feito em 2020, nota que 40% de nossa população tinha sobrepeso e obesidade. Dentro daquele 40%, 14% era só obesidade mesmo. E, se não bem hoje, mas quem que é essa pessoa? Curiosamente, tem mais pessoas idosas de sexo feminino. Inclusive, algumas ilhas, nomeadamente Sal e Boa Vista, nota ainda uma presença maior de pessoas obesas. Mas aquele é que, pode perguntar, mas nós é que é um país desenvolvido, uma da América, talvez nos fatores de risco é diferente, coisa que como aquelas acontece. É que é um caso isolado, que é de Cabo Verde, que acontece no país em desenvolvimento, justamente quando está tendo uma transição, né, não está tendo uma mudança de hábitos alimentares. À medida que o país está desenvolve, não tem um maior poder aquisitivo, mas tem algumas coisas que não perde também. Antes, se não está comendo mais produtos terra a terra, mas não está falando, gosta de comer o produto que é processado, não comer coisas que é de pacote, que é enlatado. Que também é mais ou menos pronto, né? Também mais ou menos pronto e que aquela qualidade em termos nutricionais é que é tão bom. É diferente, por exemplo, no comer nos arroz com congo, do que no bem comer uma massa com salsicha, é que tem aquele mesmo valor nutricional. Nós não deixa de consumir tanto proteína e verduras e coisas que têm vitamina, não passa a consumir coisas que têm hidratos de carbono e que têm gordura, lípidos, essencialmente não saturados. Aquela coisa que está a fazer. Justamente hidratos de carbono também converte na gordura, horas que não comem, e também acumula. Engraçado é que alguém está pensando, não, mas é fritura. Não, normalmente fritura, horas que não está a comer gordura, a maior parte dele está a seguir esse caminho e está saindo a fezes. Mas que as coisas que nunca estão hoje, açúcar e consumir bastante. E que as docinhos, sabe, lá no não mercado. Que a senhora tem matama. É isso também. Muita falava mais do que isso. Para modo que as coisas que é doce, tudo alguém se é doce. Exato. Mas nós não temos alimentos que têm cheio açúcar e que alguém está falando, não, cá tem um pão, é arroz. Arroz, que família cabo-verdiana que está a comer arroz? Mas muita gente. É o pão nosso cada dia. E pão? Pão também. Tudo que é farinha. Tudo que é farinha, farinaço, cheio de carboidratos, cheio de açúcar. Nunca está sentindo tão doce, mas está lá. E é engraçado, muitas horas que não está na consulta, o paciente está falando, não, nunca está a comer, nunca está a comer doce, nunca está a comer gordura. Está falando, não, mas é arroz e pão. Aquela assim está a comer. Pois. É que as pequenas coisas lá que tabata aumenta a nossa formação de gordura e armazenamento de gordura no nosso corpo.
Portanto, então, em termos de Cabo Verde, não tem uma diferença, você pontuou ali uma coisa interessante. Os hábitos alimentares têm mudado ao longo do tempo. Mas você também diz-nos que a maioria de pessoas idosas é de sexo feminino e é idosas. Nem que é idosa que tinha aqueles hábitos, né, que você está a dizer ali. Então, o que é que muda para esse grupo ali? Então, primeiro que os hábitos alimentares em si mudam. Depois, não tem outra questão muito importante que é o sedentarismo. Nós não temos uma população que, pronto, não faz jovem, é muito ativa, mas depois, com o avançar da idade, tem uma tendência a aumentar cada vez mais o sedentarismo. Alguém que está a ficar parado. Depois, alguém também está falando, alguém que está assiste, está falando, não, a mim está a ficar caminhada. Mas caminhada em si é um exercício físico de baixa intensidade. Às vezes, até você pode estar tenta fazer alguma coisa. Ou alguém está falando, não, mas a mim está trabalhando, está andando. É duas coisas completamente diferentes. Exato. Atividade física e exercício físico é duas coisas diferentes. A mim, quando está fala que ele é atividade física. Se levanta, se empanta um mosquito, não está na meio de dengue, que ele é atividade física. Mas exercício físico já não se gasta mais do que aquele que não está consome. Ok? Que ela já tem logo uma diferença. Exercício físico é que tem que ser, nunca tem que obrigatoriamente ir para ginásio, nem obrigatoriamente se fazer coisas que é muito cansativo. Não. O que é recomendado é fazer 30 minutos de exercício físico moderado e intenso 3 vezes por semana. Se não faz aquilo, já está ótimo. E aquele 30 minutos que tem que ser seguido. Bem pode, por exemplo, bem ali põe um funaná abaixo, funaná 15 minutos, depois para, depois de tarde vai fazer uma marcha. E em casa está falando, não está falando marcha. Ou seja, tem que ser um passo mais queimote, né? Mais rápido. Exatamente. E ao mesmo tempo, é que a sua questão de exercício aeróbico, mais um palavrão que a gente está a falar. Nós não temos exercício que também aumenta nos músculos, né? E não tem exercício que foco também ser mais na coração, que é aquele que não está a falar, exercício aeróbico. É bom não fazer tudo esse tipo de exercício. Para uma coisa, um lado, aquele aeróbico está fazendo com que o coração funcione melhor, mas também é bom que nos músculos tenham mais resistência, que não tenham mais flexibilidade. Então, é bom no intercala que as duas, não fazer tudo que as duas tipos de exercício. Ok, você está fazendo marcha, mas também terão flexão, terão abdominal, e que ele também ajuda bastante, principalmente a horas que tem mais idade. Tem alguém que está queixa, ali nunca se fala especificamente de obesidade, mas alguém está queixa de dor na costa. Dor na costa, se não dá uns bom abdominal, que não reforça aqueles músculos abdominais e também músculos de nossa costa, a maior parte desses está resolve. A maior parte de dor na costa é mecânico. Então, que ela já te ajuda. É uma medida que a minha está a tomar remédio um vez bem, que a minha está a desespera, que a minha está a dar car. É uma questão que não consegue resolver se não toma boas medidas, mas é que só toma aquelas boas medidas. E não começa a tomar aquelas boas medidas logo cedo. Desde menino? Desde menino. Para modo, nas crianças também pode ficar obeso. É uma coisa que às vezes não te esquece, não te pensa na obesidade. Pode, já que o problema de crianças obesas já não tem essa realidade. Infelizmente, porque antes nunca ia muito. Se não tivesse de descrever uma criança cabo-verdiana, eu estou a dizer magrinho, né? Não tem que ele ter nessa de pensar magrinho, anémico e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Realmente, já nunca tem tanto aquela questão de subnutrição, mas não tem essa transição já que está bem um pouco para a obesidade. Nas crianças também, você está a comer mais comida processada, mas também você está a ficar cada vez mais sedentário. Nos meninos gostam, pronto, tem exceções, é frente ao telemóvel, gostam nem que tanto televisão, é telemóvel, é tablet, é parado, é na TikTok. No TikTok ainda também mexe um pouco, mas é parado. Já que tem tanto esse hábito de sair, de correr, de brincar na rua, não se está perdendo aquilo. E é triste. E o problema é que na criança é com uma coisa tão valorizável. Para nós não está crescendo sempre nos meninos mais fofinhos, mais rechanchudinhos, aquele que é menino bonito, aquele menino redondinho, mas nós nunca sabemos, desde pequenote já nos está condicionando se vida no futuro. Exato. Nós não temos recomendações que mesmo o pediatra está fazendo e recomendações que é feito, mas que ninguém está aplicando na prática. Por exemplo, uma criança antes de 5 anos, em princípio, que deve bastava comer comida com sal adicionado ou com açúcar, que tem essa necessidade. Fisiologicamente, nunca mais teria aquele sal adicionado. Ele está com cheiro. Quando ele estava só na mama, ele que tinha sal nem açúcar, portanto.
Mas também não tem que ter um pouco de bom senso. Que família, que mãe que está trabalhando, que tem todos os afazeres também, que também faz comida para ele e para que as crianças menos de 5 anos. Ok, mas se calhar não pode fazer um sacrifício, nós todos não pode dosei um pouco aquele sal que não está a comer. Ele ser mais fraco. Exato. E se tem necessidade, se alguém tem uma preferência assim mais específica, pode pôr sal nesse prato. Se calhar não pode ir para lá. Quem diz sal, diz todo o resto, né? Não tem que tomar tchau que saúde de nossas crianças no futuro é nós que está a determinar o negócio. É nós que está a criar hábitos de coisas que está a comer, assim. E, às vezes é aquele tia que quer levar um fatiota, te leva um matutano, fica muito mais saudável. Ele faz um doce, mesmo se baseado um caça-flapa e açúcar, mas um doce tradicional feito, ele é muito menos processado do que um fatiota comprado num pacote. Com certeza. E nós não temos tanto doce tradicional que sabe de nós, que não pode fazer. E, inclusive, tem alguém que está capaz de esquecer, está perdendo o que está fazendo, que as coisas. Em vez de você comprar um matutano, um pacote de bolacha, etc., não pode fazer mesmo nos bolachinhas, nos biscoitos, é capaz de ficar muito mais saudável e não está conseguindo controlar a quantidade de sal, de açúcar, de manteiga que não está põe nele. Com certeza. Depois você falar também ali no outro fenómeno, que é interessante, que ali na Cabo Verde não tem... Acho que principalmente ali na Sotavento, nunca tenho certeza se Barlavento, já nunca dizer geneira, mas na Cabo Verde não tem esse hábito, mas você dizer bebê saudável, ou menino saudável, ou pessoa adulta saudável, é aquele que tem corpinho pegote. Tudo que é menos do que isso não está a dizer, bota desnutrido, bota mocro, bota pele e osso. Não tem culturalmente essa questão, né? Exatamente, não tem. Ainda pode falar sobre realmente a realidade da Ilha de Santiago, mas culturalmente nunca sabe em outras ilhas, mas tem alguns fenômenos culturais que é muito engraçado. Por exemplo, se vê uma senhora de Santa Catarina com um pano branco marado na cabeça, você me tem dor de cabeça. Você está falando, logo me tem dor de cabeça. De mesma maneira que uma coisa que tem incomoda bastante a nossa população é perda de peso. Nunca sei se não teve um histórico de fome, nunca sabe, mas realmente é uma coisa que tem que incomodar no teu. Nós nunca gostamos de magreza. Nós, pronto, padrões culturais, mas não tá valoriza teu, principalmente nas mulheres, ser mais curvilíneo, né? Ser mais cheinho, e não tá valoriza aquela. E principalmente nossa população idosa, que gosta de magreza. Nem pensar, esta fazer logo, ser netos, esta dizer logo, ok, agora a partir dessa férias vou ter que engordar 2 quilos, 5 quilos, vou ter que pôr no regime. Às vezes está acontecendo. A nossa população idosa está magro é sinônimo de doença. Que ela é uma coisa muito difícil de não mudar e desentende, mas sobrepeso é mau para isso, né? Para as questões que já abordava antes, mas não só para isso, mas também para exemplo que está dando para gerações mais novas. E é engraçado, para modo apesar de não ter, pronto, culturalmente essa questão da própria aparência, mesmo, não acredito, mas mesmo tem uma coisa que é transversal, que é o ato de comer. O ato de comer é muito importante para nós. Nós não gostamos de cozinha, não gostamos de sentar, não gostamos de estar junto, de convívio. Comer é que só ingerir aquele alimento, né? Tanto é que tem pessoas, por exemplo, que por N motivos que não conseguem alimentar, mesmo assim, está tenta, mesmo se, por exemplo, se não está com sonda, não está um tubinho, ele se sente que vai direto para o estômago. Mesmo assim, uma coisa que está de teu alívio é sente que a comida está passa para a boca. É uma coisa muito humana. Para nós tem que mudar de uma pessoa que está conseguir alimentar. E que ele é uma coisa que está ferindo o teu e que está complica um pouco esse problema. Para nós não está associado o ato de comer a prazer. E pessoas que têm obesidade, não está tornando bem para aquela questão de que as mensagens químicas, eles têm alguns químicos, não sabe, que está falando, já chega, já basta, você está saciado. Não, esse cara tem aquela mensagem lá. O que você tem em excesso é aquela produção de comida sabe, comer mais um pouco. Então, um desses mecanismos justamente para explicar a doença é que lá, mano, tem alguns mensageiros que você está falando, comer mais para poder sabe. Em vez de bem que os mensageiros estão falando, não, já chega, gosta de um tempinho, vou comer mais tarde. Aí não tem aquela questão que muita gente também está a colocar.
se é verdade ou se é mito que quando não está comendo em demasia e não tem os hábitos de comer cheio quantidade, de uma só vez, como está dizendo, que está a dizer comer ao longo do dia, né? Quando não tem essa questão de comer cheio quantidade, estômago te dilata, agora ele te pediu sempre cheio quantidade. Isso é verdade? É verdade. Inclusive, uma forma de tratar a obesidade é justamente reduzir o tamanho do estômago. Pronto, horas que outras medidas que até funcionam, tem algumas coisas que não pode fazer cirurgicamente no estômago, tem uma maneira que não está pega um pedacinho de estômago, não está dando um volta, como se fosse um gravata para tornar mais apertadinho, e às vezes também é possível tirar um pedacinho de estômago justamente para diminuir, como não está tendo um depósito menor, já nunca tem enchido tanto, não está sendo saciado mais cedo. E aí não te perde peso. E aí não está perde peso, mas aquele já é uma medida extrema. E mesmo assim é que alguém que tem indicação para ir para a parte cirúrgica. Não sei se ele está adianta, mas que ele já está sendo uma outra realidade e com uma realidade que está disponível na país. Com certeza. Bom, doutor Diogo, não estou fazendo uma pausa, tá bom? Dá tempo para nós telespectadores também recompor para não continuar essa conversa mais daqui a um bocadinho, tá bom? Okay. Não estou a fazer uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje nós estamos a falar de obesidade. Para dar continuidade a esse assunto, nós temos o doutor Diogo Afonso, que é clínico geral e, moda você dizer muito bem, essa questão é um fenómeno que é um problema. Portanto, não estava a falar na questão daquela cirurgia que você dizer, que é aquela bariátrica, né, que nunca tem disponível na Cabo Verde, e é uma medida extrema, ou seja, quando a não experimentar tudo coisa, não funcionou, ele é uma opção. Infelizmente, não li, mas ele é uma opção. Exato. Certo? Exato. Portanto, não está a gostar agora para não passar para aqueles fatores de risco. Assim, que fatores que te fazer com que determinadas pessoas ou grupo de pessoas tenha maior predisposição para ter uma situação deste, né, de obesidade? Ok, então, em relação à obesidade, normalmente não está classificando, não está dividindo entre obesidade primária e secundária, né? Obesidade primária seria a maior parte dos casos que tem a ver com hábitos alimentares e de exercício físico e causas que não tão claro. Não está agrupado mais de uma maneira multifatorial. Não tem pessoas que têm uma certa predisposição genética ou familiar para a obesidade, não tem pessoas que realmente é questão de hábitos de vida, de sedentarismo, de uma dieta inadequada, rica em hidratos de carbono e fraca em proteínas, mas também não tem outras questões, já que tem entrava naquela obesidade secundária, que às vezes é uma outra doença que está disfarçada e que está a fazer a pessoa ganhar peso. Que ele acontece principalmente com doenças endocrinológicas, né, que tem a ver com hormonas, mas também pode surgir na outras situações, por exemplo, um síndrome do ovário poliquístico na mulher, que é uma doença em que surge uma bolinha d'água no ovário e desequilibra hormonas da mulher e tem tendência a ganhar peso. Menopausa também, a mulher tem tendência a ganhar peso, mas a menopausa é uma doença, ele é uma fase normal. É uma fase normal, mas para muita gente ele é modo uma situação de doença, né? Apesar de pessoas entender que ele é um processo e faz parte do ciclo natural da mulher, mas está tentando mal-estar e está tendo tanta sintomatologia associada que está a dizer assim, não, essa coisa é uma doença, né? Exato. Mas sim, tem razão. Mas sim, não tem, então, outras doenças que também podem levar a um ganho de peso e que normalmente não te acaba para investigar as horas, que é uma história muito estranha. Se não tem alguém que está a ganhar peso, é alguém que tem uma dieta dentro de padrões normais, que está fazendo exercício, tem uma vida ativa, ou ganha seu peso há pouco tempo. Para a obesidade, ele é uma coisa de hoje para amanhã. Ele é uma coisa que, pouco a pouco, a pessoa estava a ganhar peso de uma maneira que não está insidiosa, pouco a pouco. É que é uma mudança brusca, é que hoje está ali magrinho, de 2 semanas não está tão bola. Não, é que é isso.
não tem, portanto, algumas coisas que estão fazendo pensar mais numa outra doença de base por detrás ou numa obesidade primária que tem a ver com questão de hábitos de vida. Aquela questão, por exemplo, emocional, entra ali? Entra sim. Cada para separar nosso corpo de nossa mente. Cada apesar de ter tentativa de fazer, cada nós nunca temos um lado emocional e um lado racional e corpo, não, tudo é um só. Não tem questões de saúde mental que está fazendo com que pessoas ganhem peso. Por exemplo, uma pessoa em depressão, uma das maneiras que tem de produzir uma substância que terá prazer é a hora que está comer. Então, uma pessoa em depressão pode bem ganhar mais peso, ok? De mesma forma que também pode perder peso se manifesta de outra forma, se que comer. Mas normalmente o que acontece com pessoas com depressão é uma tendência a ganhar peso. Mas não tem também outras questões, não tem outras perturbações alimentares que ainda também entra muito para ali, mas não tem pessoas, por exemplo, que têm uma compulsão, ele está sentindo que tem que comer, cheio de beijo, que era aquele que você falava aquela hora. Uma obesidade é um pouco diferente, que tem tanto aquela obrigação de comer cheio de beijo, a pessoa está a comer sim, não pode estar sentindo obrigado a, mas está a comer e está a comer ao longo do dia. Na caso de algumas perturbações alimentares, não está sentindo, mas gosta, tem que comer tudo, e, por exemplo, depois não está trazendo para fora. É uma questão muito diferente. Mas pronto, queria estar sabendo que parte da saúde mental também está afeta na uma pessoa tem um fator de obesidade. Tem pessoas que a ansiedade, a simples ansiedade, ele nem que mais está deprimido. A simples ansiedade te dá para atacar a comida, né? Bota vramona tudo que vai surgir e constantemente, porque bota lá te preencher alguma coisa que não está bem. Exato. Bota lá um distúrbio que algo que te perturbava e que te levou também àquela compulsão. Portanto, a saúde mental é importante. A não fazer programa ali sobre saúde mental, obviamente, porque é ano de saúde mental 2024 e também 10 de outubro também é Dia Mundial. Portanto, saúde mental, moda você dizer, e muito bem, não pode separar do físico, até porque nem é lá que é o conceito de saúde, né? Exatamente. É um ser que não tem que espiar físico, não tem que espiar emocional, não tem que espiar a parte social, não tem que espiar tudo. Exatamente. Até religiosa, que agora também tudo isso também entra, né? Na questão. Portanto, se não houver um controle dessa situação, não está a passar por o quê? Complicações. Exato. Que complicações não poder ter? Você adiantar já alguma coisa a nível cardiovascular, mas especificamente o que é que pode acontecer à pessoa obesa caso ele conseguir fazer as medidas? Ok. Normalmente a obesidade ele está demorado junto com a hipertensão e diabetes, que ela é duas doenças crônicas que costuma fazer um tríade, que depois nós chamamos de síndrome metabólica. Horas que nós fala de hipertensão, e alguém pode conhecer na casa como tensão alta, quando sangue tá corre com força na nossa artéria, ok? E como consequência, no caso da obesidade, o que está fazendo? O coração está a fazer um esforço extra e que ela está fazendo com que o sangue corre com mais força, é um desses. Mas depois não tem um próprio desequilíbrio que tem em termos de gorduras, então pessoa que tem obesidade tem mais tendência também para ter quadros de excesso de colesterol e aquele excesso de colesterol também para aqueles vasos, para as artérias que nós vemos, também acumula. Ela forma umas plaquinhas que não tem um fenômeno de aterosclerose. Então, como a artéria também está mais duro, é que está tão elástico, para além de sangue está também com mais força, que a artéria que está estica tanto, portanto, mais uma coisa que está fazendo com que a tensão sube. Depois não tem, pronto, que as duas coisas ali junto, então aumenta também o risco dessa pessoa bem ter aquilo que não está falando, chance de ser artéria entupe, para mais aquele pedacinho de gordura que está na artéria, pode migrar e horas que acha está viaja, horas que acha uma artéria mais pertinho, está entupido. Então, se aquela artéria que entupe é no cérebro, é AVC, que alguém pode conhecer mais comumente como derrame na casa. Se é no coração, é um infarto. Se é na vista, alguém pode ficar cego. Se é na rim pode deixar de funcionar. Portanto, é outra coisa que é diretamente culpa de obesidade, mas é uma consequência
a longo prazo e que a obesidade está pior. Não tem tudo aquela questão de desequilíbrio de hormonas, já falar, por exemplo, uma mulher tem mais dificuldade na conseguir engravida, mas também não tem um maior risco para desenvolver alguns tipos de cancro, nomeadamente na mulher cancro de mama, no homem cancro de próstata. A obesidade também está a contribuir para aquela, seja para a que as hormonas, que é sinalizadores que inflam, seja também para a que promove um maior estado de inflamação. Nosso corpo inteiro está acima que está constantemente em ataque. Então, horas que o nosso corpo está constantemente em ataque, nossas células têm tendência a dividir mais rápido e horas que está divide, pode acontecer um erro. Uma anomalia. Exatamente. Quando tem aquele erro, está desenvolvendo uma situação que pode evoluir para cancro. Depois, não tem também questões a nível do sistema osteomuscular. Já não falava que as pessoas que estão sentindo dor na coluna, para mais está com o seu peso. Então, dor no joelho. É no joelho. Tudo a articulação estava apagada de uma forma geral, né? Tudo a articulação. Afinal, é esse esqueleto, porque tem uns imagens que por acaso nunca tem ali para mostrar, mas tem uns imagens tão interessantes que eu te mostrar uma pessoa obesa, botou uma imagem de raio-x, não é um raio-x, né? Não te imaginar, botou aquela pessoa obesa, botou aquela pessoa magra, mas o esqueleto é o mesmo. Né? É o mesmo esqueleto, não tem o mesmo número de ossos, com a mesma densidade, com o mesmo comprimento, mas se suportar corpos diferentes. Exato. Né? Então, isso tem uma sobrecarga enorme também, né? Exato. É um esqueleto que foi feito para aguentar tudo aquele peso, né? Depois não tem outras consequências na própria saúde mental, que ela não só falava de que saúde mental por levar a obesidade, mas a obesidade em si também tem um componente forte na questão de autoimagem de pessoa, de se a pessoa está se sentindo bonita ou não, se é aceitado ou não nessa sociedade. Não tem culturas que é menos tolerante a pessoas com mais peso e outras que nem tanto, e não tem um certo padrão de beleza que sempre é inalcançável. Na toda cultura, o padrão de beleza deve ser sempre inalcançável. E uma pessoa obesa tem uma certa dificuldade para perder peso. Como é que é uma coisa que foi não 2 dias, 3 dias, mas é um processo longo que depois, para tentar reverter, também até exige esse tempo. Às vezes, as pessoas podem frustrar um pouco no início, falar, não você está fazendo exercício, não você controla a dieta, mas que você também tão rápido se mancreba. Não, se não teve uma vida de maus hábitos, que também ser na 2 semanas que não está bem resolver. Claro. Pronto. E que é interessante para pessoas pensar também, mas tem pequenas conquistas. Mesmo pessoa, por exemplo, uma pessoa que é obeso e é hipertenso, a cada 5 quilos que ela perde, normalmente ela diz 4 dígitos na pressão sistólica. Já é uma coisa incrível. Às vezes as pessoas até pensam, não, me de remédio. Não. Faz exercício, perde o peso, faz outras coisas e você tem ganho. É que também ser de hoje para amanhã, mas da mesma forma que o bobo que instala aquela patologia ali na 2 dias. Então, nós não temos que ter uma certa paciência e não tem que continuar a ter que os bons hábitos, nomeadamente atenção com a dieta. Exatamente. Bom, Intocha não, é baseado, né, em estudos, né, a gente chega a determinadas conclusões, que é, não te falar da obesidade hoje, não podia só te falar de qualquer outra doença, qualquer outro distúrbio. Então, dieta está na base de muita coisa. Pessoas estão a dizer que está focado no exercício, é ótimo, concordo, parte física e mental, ok. Está focado na questão do sedentarismo, tudo bem, mas dieta está na base de tudo, na obesidade e tudo, outros distúrbios, outras doenças que estão a acontecer. Portanto, que ali acho que é aquele ponto fundamental que nós temos que ter no nosso cuidado do dia a dia. Mas também comer saudável nem sempre é acessível. Não tem que saber fazer escolhas, certo? Portanto, você adiantar-nos na primeira parte, que é para não esquecer que os enlatados, não pôs um bocadinho de parte, que as comidas que também mais ou menos pronto, né? Que as fervidos, um salsicha, ele também mais ou menos pronto, né? Entre outras coisas, para além de que os enlatados, que não tem que esquecer que as comidas processadas, que também é só meter num micro-ondas ou pôr num forno rápido, que outros cuidados que não tem que ter na alimentação de uma forma geral. Portanto, então começa logo para realmente selecionar aquilo que não só comer, né? Nós não temos
roda de alimentos, normalmente a água até está no centro. É verdade. E não tem que hidratar. O engraçado é que o próprio ato de beber água pode ajudar a ter uma maior saciedade e evitar não comer asneira. Então, a pessoa pode estar bebendo água, já ocupa espaço do estômago, de uma maneira de disfarçar a fome, e é que tem que estar sentindo vontade de comer uma coisa doce, uma coisa salgada, que cada seja tão saudável. Mas, tirando que ela não tem que reforçar essencialmente nosso prato, não tem que pôr verduras, legumes, leguminosas. Tem um bom combo, tem comida que complementa o companheiro. Por exemplo, arroz com feijão foi feito nasceu. E está junto com o companheiro. Para modo que os nutrientes que tem, que o outro complementa, fazer mais fácil de absorver. Maravilhoso. Mas, para além de comida em si, para modo não poder ter alguém falar, não, a mim está comendo só coisa saudável, só coisa fervendo. Tem alguém que está queixando de sabor, mas que ela não tem tempero para ajuda. A maior parte de tempero que tem uma caloria extra, né, te ajuda bastante na questão de sabor. Mas não tem que tomar também cuidado com quantidade. É muito diferente a mim se comer 2, 3 pratos de comida do que se comer um prato... Mesmo que seja saudável. Mesmo que seja saudável. A quantidade também tem esse peso. Inclusive, um desses truques que às vezes colegas de nutrição fazem, eu recomendo a pessoa comer um prato escuro ou um prato mais pequenote. Porque tem um certo jogo psicológico lá. Se quando está põe um prato escuro, não está tendo sensação, mas está mais comida que aquele que realmente está no prato. E um prato mais pequenote, visualmente, está parecendo um prato está cheio. Exatamente. Então, está enganando um pouco, não está pensando que tem aquela necessidade de estar repetindo tanto. Mas pronto, a ideia era tentar comer comida o mais próximo possível do estado em que está na natureza, né? Ter formas de preparar comida também tem esse valor. Exatamente. Nós nunca temos tanto hábito, por exemplo, de cozer a vapor, que é um hábito muito presente na países asiáticos. Você come peixe e comida a vapor. Por exemplo, no Japão, que é um dos países que tem esperança média de vida, alguém vive até muito mais é japonês, né? Tem centenário no Japão, mas essas dietas você não vai hoje cozer, você está comendo no dia a dia. Você está comendo peixe, legumes, nada de fatiota, de coisas assim. Realmente, economicamente, nem sempre é fácil, mas tem pequenas escolhas que estão na nossa mão fazer. Não poder fazer é por temporadas, porque não tem frutas de época que na época que é seu ele está mais acessível do que na outra época, que não pode achar em menor quantidade e está mais cor. Quer dizer, não tem joguinhos que não pode fazer e bem no comércio local, né? Aquele comércio bem tradicional, não estou achando coisa terra, que é aquela alimentação que você dizer que não tem que resgatar, certo? Exato. Portanto, em termos de dieta, é isto, né? Evitar. Uma das coisas que você falou também foi a questão de fast food. Né? Que é pizza, hambúrguer. Não bem. Não é quer dizer que nunca, jamais pessoa que poder comer uma fatia de pizza ou poder comer um hambúrguer. Também que não ser extremistas, porque não é possível. Não, catalã. Ainda principalmente quando eu te falar de criança, né? É uma coisa que estou aí a pedir. Mas equilíbrio é tudo, dose é tudo, né? Portanto, nessa questão da obesidade, para além dessa dieta que é extremamente importante e é fundamental, não tem a questão do exercício físico. E você antes tinha me dito o exercício físico também deve ser orientado. Exatamente. Tem gente que quer saber as coisas que você diz, gente, né? Sobre aeróbico anaeróbico. Portanto, tem essa diferença e tinha gente que saber o que é que está a fazer. Então é importante essa orientação também. Então, realmente, antes de qualquer medida, é bom não bem num profissional de saúde, e profissional de saúde que tem que ser necessariamente médico, né? Não pode ir bem na enfermeira, não pode ir bem na nutricionista, não pode ir bem na médica, é uma equipa que está lá percebendo e para orientando. Inclusive, também, em termos de exercício físico, não tem também colegas de fisioterapia que te orientam, e não tem também profissionais, né, de área de exercício físico e atividade física, nomeadamente que é esse personal trainer, que está lá justamente para orientar no que não deve fazer exercício, dependendo de aquele que não crê, de aquele que não está que é no nosso estado. Recomendado é antes de ir, por exemplo, para um ginásio, é não fazer uma avaliação com um profissional,
para saber como que é nosso estado funcional, coisa que realmente não mexe, às vezes aquele que não mexe e perde peso, às vezes aquele que não mexe ganha massa muscular, às vezes aquele que não crê é que aquele que não mexe. Então é importante não ter uma avaliação para não poder ter uma escolha mais saudável e que está trazendo mais benefícios a longo prazo. Depois daquela avaliação, realmente, e aquele profissional também orientando frequência que não tem que fazer, pode ter alguém que está fazendo exercício de maneira que nunca tem que vive tá fazer exercício outro dia, o exercício também é muito intenso, muito contínuo, pode fazer normal, ok? Não tem que ter nos momentos de descanso, que ela também é muito importante. Não tem que ter cuidado com a técnica de exercício que você está fazendo. Mas às vezes, por exemplo, se você está carregando seu peso, está fazendo pressão na articulação, você está desgastando. É lesão, né? Exatamente, você contribui mais para a lesão. Então, é importante sempre ter uma orientação e um apoio. E para além de exercício físico e de dieta, é importante nós estar regularmente também pronto, na serviços de atenção primária, né? Que nós também na clínica, pronto, que é uma escolha individual de cada um, mas não pode ir para a estrutura da atenção primária e basta fazer aquele acompanhamento. Pode, se aquele que não está a fazer tem efeito esperado, se aquele que não está a fazer está direito, se não tem que mudar alguma coisa, é importante nós estar com certa regularidade. Não é que alguém que me estiver aí de 6 em 6 meses, por exemplo, mas se não vai um mês para ano ou de 2 em 2 anos, também depende de pessoa para pessoa. Obviamente, claro, e de fatores de risco exatamente. Que ele pode ter ou não. Exatamente. Portanto, tem 2 pessoas ali, claro que a parte da enfermagem, medicina é importante, mas tem 2 pessoas ali que têm que andar abraçote, não só de falar na questão da obesidade, mas em muitos outros distúrbios que está a começar lá na alimentação, que é um nutricionista e um psicólogo. Então, acho que aquilo é fundamental. Tudo a gente devia ter. Sendo obeso ou não sendo obeso, tudo nós devia ter. Saudável ou não, né? Acho que é os profissionais que têm que acompanhar nós. Doutor Diogo, muito obrigada pela participação ali no programa. Acho que foi bastante claro e dá para perceber muito bem o que é esse fenómeno da obesidade e o que é que não tem que fazer. Agora falta a nós é fazer, né? Exato, exato. Quem que assiste o programa não falasse hoje sobre obesidade, muita coisa foi explicado ali, o que é obesidade, tipos de obesidade que não tem, e mais importante de tudo, apesar de todos aqueles itens que foi falado ali, foi importante, é que cuidados que não devem ter de forma a prevenir, ou se não é obeso, que cuidados que não devem ter adicionais na nossa vida, para que não poder estar realmente saudável, não ter uma melhor qualidade de vida e uma longevidade. Porque às vezes se moda, doutor Diogo dizer, não também ser moda japonês, um monte de centenários, quem dera, mas não começar lá na pequenina. Pais, os outros espiar o que é que os outros dá aos outros filhos, principalmente o que é que este leva para a escola na bolsa. É extremamente importante e modo-me dizer os outros, próximo programa é sobre alimentação e não devem abordar isso com certeza. Até o próximo programa e tenha mais saúde.